Graça e paz, amados irmãos. Depois, vou repetindo, não, Felipe? Graça e paz, amados irmãos. Agora sim, agora eu vi. É, amados, estive fora 2 semanas e foi muito bom ver que de lá eu acompanhando, né, tudo que estava sendo feito e os irmãos não deixaram a peteca cair. Obrigado, irmão Felipe. Obrigado às outras pessoas que a Iris e o Didi na direção aí do PGM, né? Obrigado a todos os irmãos que ficaram juntos aí, ligados, o grupo de mídia com as circunstâncias e eu louvo a Deus porque nossa igreja tem valores que seguram mesmo a peteca no momento que nós realmente temos necessidade e eu louvo ao Senhor. E eu louvo ao Senhor também pela vida dos irmãos que vieram para o culto, para as programações, né, que vieram para a palavra, para os domingos, para o culto de oração e doutrina. Foi ensinado 2 momentos muito importantes para a igreja. No primeiro momento, a gente viu sobre o que, Felipe? Diga aí para nós. Hã? No primeiro momento, né? No segundo momento, nós vimos sobre o chamado da igreja, irmãos. Nós não podemos deixar de entender que o Senhor, nós não somos crentes só para a gente vir para a igreja todo domingo. Nós temos uma missão, né? E essa missão é justamente de levar esse evangelho para as pessoas. É o nosso papel como crentes, não só da Igreja Batista, mas é o nosso chamado como crente, né? Levar a mensagem do Senhor aonde quer que a gente vá, né? Sair das nossas casas não só para vir à igreja, mas tendo no nosso coração uma vida de santidade, de busca ao Senhor, que representa do lado de fora, para que outras pessoas também possam ver. Eu costumo dizer que uma igreja saudável, ela, por si só, ela já tem uma representatividade na comunidade. As pessoas ao redor já veem que a presença de Deus está em nós por sermos saudáveis, firmes no Senhor, né? E falarmos a palavra de Deus, anunciarmos a palavra de Deus é um mandamento do Senhor. Há alguns que não concordam, mas como ouvirão se não há quem pregue, né? Então precisamos de fato levar a palavra do Senhor. Hoje na escola bíblica também tivemos um momento muito bom falando sobre a questão do inimigo das nossas almas, que não podemos negligenciar, né? Então, o inimigo das nossas almas, ele existe. Tem umas teorias aí no mundo que são lançadas para nos confundir. Não, o diabo somos nós, né? Então tem umas teorias assim aí. Tem outras teorias aí no mundo que diz não, o diabo tá na cabeça dos outros, isso aí é invenção. De fato, como a gente viu hoje, aquela figura com um rabo, um tridente, com um chifre, com a cara feia, isso aí é uma invenção romana, né? Pagã, é uma invenção muito antiga. Então, isso realmente é uma invenção, mas não podemos desconsiderar os ardis do diabo. Temos que estar vigilantes com a palavra de Deus no nosso coração o tempo inteiro. Temos que saber, né, nos conhecer, conhecer a nossa vida, nosso pecado, para sabermos como agir nos momentos de tentação que nos ocorre. Coisas assim foram vistas na escola bíblica dominical hoje, que foi muito rica, e eu espero que os irmãos venham domingo que vem. Tenhamos o maior número alegres para louvarmos o Senhor nesse tempo de crescimento de estudo da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amados, foram 2 semanas de treinamento intenso, eu estou morto de cansado, né? Mas eu falei a Sara, quem vai pregar domingo sou eu, né? Então estou morto de cansado, mas foi um tempo muito bom de conhecimento, de aprendizagem, sobretudo de autoconhecimento, que é uma coisa que a gente sempre negligencia, né?
essa coisa da gente se conhecer, saber as nossas fraquezas, as nossas limitações. Então foi um tempo muito precioso e eu louvo a Deus por a Junta de Missões Nacionais ter providenciado esse tempo para os líderes que estão no campo, né? Porque a labuta, irmãos, eu vou dizer a vocês, viu? Nós somos abençoados. Porque o que acontece por aí, o que as pessoas, os meninos e as meninas passam por aí no campo missionário, é coisa assim de espantar de deixar os olhos bem bugalado, né? Então, tanto que a partir de agora, nós decidimos sempre colocar em oração os missionários de missões nacionais, os radicais sertanejos, os radicais metropolitanos, os missionários em formação, os efetivos, todos estão trabalhando numa só responsabilidade, né? Então, a responsabilidade é grande, passam por muitas questões, mas também é precioso ver como o Senhor cuida de cada um de nós, como o Senhor cuida da minha vida. E eu levei para a igreja. Eles não tinham, às vezes, algum, mas eu disse para todo mundo ouvir, a minha igreja é uma bênção. A minha não, que é do Senhor, né? Mas a igreja que Deus me deu a responsabilidade de pastorear, ela é uma bênção na minha vida. Eu tenho irmãos que amam, os irmãos da igreja, na sua totalidade, eles têm um amor por mim, pela missionária Sara e pela vida do João, que é notório para quem quiser ver, né? Então Deus, ele me presenteou com a Igreja Batista Memorial e de eu saber como são as outras coisas por aí pelo campo missionário afora, eu passei, irmãos, a amá-los ainda muito mais do que o que eu já amava, tá? Então que os irmãos fiquem cientes disso, né? Louvo ao Senhor pelos confrontos que tive lá, como Deus me confrontou, confrontou meu coração, confrontou a minha vida. Bora, rapaz. Fica de pé, seja homem. Me chamei, desde coisa, bora. Desenrola aí esse rolo, desde frescura. Né? Então eu louvei a Deus como Deus também. Ninguém chegou para mim para dizer nada, mas durante o desenrolar das palavras, das palestras, eu percebia um confronto muito grande de Deus para a minha vida. E até por isso eu louvo ao Senhor, porque é na hora do confronto que a gente cresce. É como às vezes a gente pode até se ver e a gente não está nem percebendo, mas a gente se vê. E Deus me confrontou e foi pesado, foi difícil, foi sério, mas aqui estou, apto para o meu chamado e para toda a boa obra que Deus tem para a minha vida, né? Muito feliz, irmãos, muito feliz mesmo. Muito obrigado pelas orações dos irmãos. A missionária Sara esteve em São Paulo também. Foi um tempo muito bom lá junto com a irmã dela. Então, muito obrigado pelas orações dos irmãos, pelas contribuições, viu? Eu sei que cada um de vocês estava torcendo para que fosse tudo bem, de uma forma especial. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Agora vamos abrir a palavra do Senhor. Aqui, irmãos, em Pronto. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Lucas, no capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 41, os versículos 41 e 42. Vamos ler. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte
e esta não lhe será tirada. Coisa linda, né? Falando do texto, a gente já sabe, muitos de nós já sabemos, né, Bia? Mas Yasmin, graça e paz. Então, essa parte aqui foi uma parte que Jesus foi ressuscitar um morto. Que morto era esse? Lázaro, né, irmã Wanda? Lázaro. Aí Jesus ficou hospedado, Lázaro ainda estava vivo, né? Jesus ficou hospedado. Quer dizer, não foi o dia que ele foi ressuscitar, foi alguns dias antes. Mas Jesus estava hospedado lá na casa de Lázaro. E essa figura icônica do Evangelho, que é a pessoa de Marta, que é lembrado justamente pela preocupação e inquietação, né, das coisas. E aquela agonia, e tem que fazer almoço para o Senhor e para os discípulos, tem que arrumar a casa, tem que... aquela história toda, né? Que foi diferente da sua irmã Maria, que quando viu Jesus chegar em casa, ela se sentou para ouvir o que o mestre tinha a dizer, né? Jesus estava ensinando ali e Maria ali ouvindo também as palavras de Jesus. Ao ponto que Marta se inquietou. Senhor, manda ela levantar e vir me ajudar aqui, porque eu estou precisando de ajuda. Vamos trocar vamos dar um salto no tempo e vamos trocar por um cenário como se fosse o de hoje. Tá cheio de prato para lavar, tem o almoço para fazer, verdura para cortar, tempero para cortar, tem um monte de coisa que dá conta aqui em casa. Tem que lavar o banheiro, o pessoal vai entrar no banheiro, o banheiro ainda está sujo, né? Tem que arrumar com os vizinhos um colchão, um lençol, alguma coisa para o pessoal dormir, uma cama, porque não tem. Então a gente tem que providenciar as coisas. E Marta está aí sentada, só sentada aí te ouvindo, né? E aí, a riqueza desse texto está justamente nas palavras de Jesus, quando ele diz: você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Preocupação e inquietação. O que faz você ficar preocupado e inquieto? Dívidas? Situações de conflito? Qualquer coisa? O que faz você ficar inquieto, nervoso? Trata os meninos mal dentro de casa? Ou nervosa? Trata o marido mal? Né? Ou então tratar as irmãs mal, né, Bia? Quais são as inquietações do coração e as preocupações que têm tirado o privilégio de você estar na presença do Senhor? Será que estar na presença do Senhor é menos valioso do que aquilo com que você se preocupa? Será que estar na presença do Senhor é menos valioso do que o motivo pelo qual você está inquieto? Não é Deus capaz de resolver todas as coisas? Não é Deus capaz de interferir a nosso favor? Tem algumas circunstâncias na Bíblia que são muito conflitantes para o nosso senso de justiça, porque do mesmo jeito que a gente mede o outro, às vezes a gente se mede. Eu estou em determinada situação e isso é culpa minha. Mas tantas vezes o povo de Israel esteve em determinada situação e isso era culpa deles. Culpa. Está lá escrito. Davi, Batseba, depois teve uma restauração. Davi morreu bem, velho, farto de dias. E aí, de repente, Salomão, o reino glorioso, maravilhoso. E lá no fim da história, e Salomão não fez. E Salomão fez
o que era mal aos olhos do Senhor. Aí Deus tira de Roboão o reinado de Israel. Deixa Roboão só com o reinado de Judá. E Roboão também fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus encontra Jeroboão, um homem honesto, de valor, capaz. Deus encontra Jeroboão e diz assim: Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, aos meus olhos. Mas Deus diz mais uma coisa através do profeta. Ele não preservou o que Davi, meu servo, né? Deus chamava Davi de meu servo. Deus tinha prazer de se referir a Davi como meu servo. Mas a história disso é o diálogo de Deus com Salomão um pouco mais à frente, em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, curarei os seus pecados e sararei a sua terra, e a partir de então estarão os meus olhos abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Desde o início da história, o arrependimento tem mudado a história do homem. Por que que o arrependimento não pode mudar a tua história agora? Pastor, tem umas coisas aqui que aconteceu, é culpa minha, foi eu. Arrependa-se do seu pecado e viva a partir de hoje uma história diferente na tua história. Talvez você continue endividado. Talvez Deus mande vir aquilo que não existe. Aparece do nada. Porque Ele é um Deus que faz existir até o que não existe. É o nosso Deus. Não existe, irmãos, nada que segure a mão do nosso Deus diante do nosso arrependimento. Mas o que é que nós fazemos muitas vezes? Trocamos o nosso arrependimento, nós trocamos por inquietações, por preocupações, por independência de Deus. Sai igual um bocado de atrapalhado, fazendo as coisas tudo de qualquer jeito. E vai, tudo igual um rebanho de maluco. Ao invés de se arrepender, se dobrar e se arrepender. Nós podemos ouvir até Deus falar conosco muitas vezes: Ricardo, quieta, moço. Para que essa agonia, homem? Te aquieta. Calma que as coisas desenrolam. Se arrepende do seu pecado e mude sua história. Aí Jesus encontra na sala um coração arrependido. Pouco estava se lixando para o que tinha que fazer em casa. Ela escolheu, o que é que a Bíblia diz? A melhor parte. Vamos dizer comigo, ela escolheu parte. Qual é a melhor parte que eu e você podemos escolher hoje? A presença de Deus. Comece a trocar a partir de hoje as tuas preocupações pela presença de Deus. A trocar a partir de hoje as tuas inquietações pela presença de Deus. A trocar a partir de hoje o teu mau humor, porque as coisas não acontecem do jeito que você quer, então você fica mal-humorado. Comece a trocar isso pela presença de Deus. Alguém disse assim uma vez: vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. É isso que viver a nossa vida do nosso jeito traz sobre nós, um espírito angustiado. É isso que muitas vezes nós temos, ao invés de vestes de louvor. Nós temos um monte de exemplo na Bíblia, de pessoas com situações tão difíceis, mas que desfrutavam de muita serenidade e paz. Uma delas é o diácono Estevão, que apedrejado via os céus abertos e o Filho do Homem assentado sobre um alto e sublime trono.
Outra delas é Pedro, quando disse a Jesus: a quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe qual é o problema? É que nós enxergamos as nossas aflições muitas vezes como se não fizessem parte de nós. Como se a gente fosse superior o suficiente para não precisar viver aquilo. E Deus usando justamente aquilo para nos ensinar a depender, a se arrepender, a voltar, mesmo que se arrastando, mas a voltar. Um Deus firme, mão de ferro, um Deus zeloso por sua palavra, a ponto de tirar de Moisés o privilégio de entrar na terra prometida, porque não preservou a santidade. Esse mesmo Deus se dobra diante do arrependimento do nosso coração. Irmãos, todos temos uma história. Eu com 48 anos, Felipe com 35, Isa com 32, Tiago com 38, né, Tiago? Vai fazer, né? Tiago com 37, outros mais novos que a gente tem aqui. Os mais novos que eu estou falando é Didi, Iris, irmão Fernando, né? Irmã Vana. Então são os mais novos. Irmãos, todos temos uma história de que nos alegrar. E todos temos algo de que nos envergonhar. Todos temos algo que nos deixou felizes. Todos temos uma história que foi difícil. Não foi fácil. Cristiano ali, criando os 2 filhos, compartilhando comigo hoje. Eu queria 2, pastor. Né? Eu quis 2 também, mas Deus só me deu 1 e já foi difícil. Que esse menino come, que é um negócio da... né? É difícil para todo mundo. A irmã Zefinha acorda que hora, irmã Zenilda? 3 horas da manhã, né? 6, né? Pronto. Quando chega meio-dia, o pessoal chega lá, já está como? É difícil para todo mundo, gente. Todos nós temos uma história, e na nossa história, todos nós temos algo de que nos envergonhar, de que nos deixar inquietos ou tristes. Todos nós temos. Mas o que é que faz a gente trocar essa inquietação do coração, essa ansiedade que a gente falou hoje na EBD? É se converter dos seus maus caminhos. É deixar de praticar o pecado que eu pratiquei até aqui. Isso não é só para descrente, não. Tem muito crente com um pecadão no coração, precisando de arrepender. Muitas vezes, irmãos, precisamos confessar e deixar para acontecer o que, irmã Wanda? Alcançar misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deixa. Você tem um Deus zeloso por sua palavra, mas você tem um Deus que é Pai, um Deus que te recebe quando você volta, independente de como você foi a sua andança lá fora. Te recebe como novo, como nova, como precioso ou preciosa, e ainda manda matar tudo lá para fazer um grande churrasco, te coloca uma roupa maravilhosa, um anel nos teus dedos, para te receber, porque você estava morto e reviveu. Por isso, se existe algo na sua vida hoje, aqui, Igreja Batista Memorial, e você que nos assiste na internet, preste bem atenção. Não há nada que segure a mão de Deus ao teu favor, se houver um arrependimento no teu coração. Se você confessar e deixar.
se você se converter dos seus maus caminhos. Nada segura a mão de Deus a seu favor. Às vezes, como eu já disse algumas vezes, eu ouvi um relato de uma pessoa, faço parte da minha igreja há 22 anos. E a pessoa que eu entrei, eu sou até hoje. Sem viver o novo de Deus. Sem viver vestes de louvor. Mas com o espírito angustiado, por falta de arrependimento dos seus pecados. Pastor, que dia é isso? É todo dia. Como a gente brincou hoje, né? Qual foi, Felipe? A gente brincou hoje das teorias de salvação aí. A depravação é universal. Então, se a gente pecar hoje, a gente se arrepende hoje. A gente corre logo para que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifique de todo pecado. Se a gente pecar amanhã, a gente corre logo. A gente não deve ficar tentando cobrir ou florear as nossas atitudes pecaminosas como se elas não tivessem existido. Porque você, por mais que você queira, intente, pesquise, você pode descobrir até a técnica de como Deus fez o universo. Mas Ele conhece teu coração. Você não vai mentir para Deus. A gente nunca vai mentir para Deus. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Subir ao céu, descer ao mar, como diz o Salmo. Você pode fazer o que você quiser. E Davi reproduziu uma fala semelhante quando ele diz assim: eu fui entretecido, formado nas profundezas da terra. Os teus olhos estavam sobre mim, no Salmo 139, quando era o meu corpo ainda informe. Sem forma, irmãos. Não tem como enganar Deus. Não tem como mentir para Ele. Você pode mentir para mim, que sou seu pastor. Você pode mentir para o seu cônjuge. Pode mentir. E eu vou acreditar em você tranquilamente. É com você em Deus e Deus. Mas a sua intenção, quem pesa os corações, é o Senhor. Não tem como mentir para Ele. Então, já que não tem como mentir, viu que tem o pecadão, porque se você ficou aqui, ali naquela dúvida se é o pecadão ou não, é porque geralmente é o pecadão. Então vai, corre logo. Senhor, me perdoe por essa mentira que eu falei aqui. Me perdoe por esse sentimento horrível que eu tive aqui com meu irmão. Senhor, me perdoe porque eu não estou conseguindo amar o meu irmão. Me ajuda a agir diferente, a caminhar diferente, a estabelecer uma caminhada diferente contigo. Disso que eu tenho vivido, essa é a minha dificuldade, Senhor. Tem muita gente que não olha para uma mulher na rua. Ele só vê. Mas tem gente que olha. Então, se olha, por que não pede perdão? Senhor, o meu olhar ali não foi santo, foi pecaminoso. Mas aí a gente inventa uma mentira. Não, isso é coisa natural. É pecado. Desejou a outra no seu coração, que não é sua mulher. É pecado. E acabou. E se é pecado, a gente tem que ir lá para Deus e se arrepender. E pedir perdão por nossas coisas. E mudar de direção. Hoje a gente falou na escola bíblica, arranca a mão. Arranca o olho, é melhor do que ir para o inferno. Se tem algo na tua vida, é melhor do que ir para o inferno. Tira de ti. Arranca fora. O melhor é escolher a melhor parte. E para escolher a melhor parte, eu tenho que estar livre da pior. E para eu estar livre da pior, só me arrependendo dos meus pecados. Essa é uma parte da mensagem que eu queria trazer para nós. Mas no meio dessa história, a gente pode fazer uma... Não mexe aí não. Eu estou mexendo aqui, estou tentando aqui. Irmãos? Ó,
tem uma parte de escolher a boa parte que é como uma metáfora para nós. A gente tratou no primeiro ponto da nossa relação com o Senhor. Agora a gente vai fazer uma paráfrase da gente tratar desse ponto nas nossas relações entre nós, tá? Ó, da mesma forma que a forma como a gente se agarra à nossa natureza pecaminosa, ela nos impede na nossa relação com Deus, ela também nos impede nas nossas relações entre nós. E agora eu estou falando para as famílias. Para as famílias. Nós que muitas vezes queremos só estar certo. Nós que muitas vezes queremos ficar mais afastado um do outro para não ter problema. Nós que muitas vezes queremos ficar longe um do outro. Não, a gente se fala aqui mesmo e tal. Vamos fazer uma comparação para a gente entender que também as nossas relações, baseado nesse texto, elas podem ser ricas, melhores do que o que já são, né? Se a gente vê aqui nesse primeiro tópico, ó, a nossa prioridade deve ser ficarmos juntos, como a prioridade de Maria e o Senhor. Ficar juntos é maravilhoso, irmãos, com a nossa família. Eu fiquei amigo de meu pai morreu tem 20 anos. E eu fiquei amigo de meu pai nos 2 últimos anos dele morrer. Antes dele morrer, né? Eu entendi que poderia ter sido muito melhor. Eu entendi que eu poderia ter amado mais. E a minha mãe foi pior, porque a gente já esperava meu pai morrer. Mas meu pai morreu, demorou 3 meses, minha mãe foi-se embora. Aí foi que a porca torceu o rabo, porque não deu tempo. Eu não era amigo da minha mãe. Eu não tinha. Eu era filho, normal, igual qualquer um. Mas aquilo que eu gostaria de ser para minha mãe, eu não tive tempo. Não pude ser. E isso doeu demais. Então chega um momento que a Bíblia, ela tem uma forma de nos ensinar a nos aproximarmos nas nossas relações de acordo com o que está escrito lá. E muitas vezes a gente está longe quando deveria estar perto. Muitas vezes a gente rejeita quando deveria estar junto. Muitas vezes a gente se enche de coisa para fazer, né? Como diz o texto aqui, ó, temos nossos trabalhos, vida e programações. São responsabilidades que muitas vezes são fundamentais para nós. Mas quando podemos escolher? Às vezes a gente pode escolher. A gente pode escolher naquele domingo que a gente foi fazer uma hora extra para ganhar um pouco mais. Não, hoje eu vou ficar com minha mulher e meu filho. A gente pode escolher, não, aquele domingo que apareceu uma construção ali para eu fazer. Não, hoje eu vou pegar minha boy, né? E vou levar lá para a Boca da Barra com minhas netas e vou ficar com elas, né? Ficar junto, ter um tempo de qualidade juntos, isso é louvor ao Senhor. E muitas vezes nossas famílias se enfraquecem porque nós não temos um tempo de qualidade juntos, como família, entre cônjuges, pais e mães e por aí afora. Ó, eu chamo, e muita gente chama de ativismo. Está sempre agoniado. Tem que ir para lá, tem que ir para lá, tem que estudar. A igreja precisa ir na igreja. Na igreja não precisa de nada. A igreja precisa primeiro que você cuide da sua família. A igreja precisa primeiro que você seja bênção na sua casa. É disso que a igreja precisa. Ninguém dos irmãos vem reclamar para mim. Porque fulano não veio? Está trabalhando. Porque fulano não veio? Hoje ele não pôde porque teve que sair com a esposa dele ali, assim, 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 para não sei o quê.
A igreja nada. Primeiro você tem que ter qualidade com a sua família. E isso se reflete aqui. É uma bênção para nós. Para o pastor, para a missionária, para toda a igreja. Né? O ativismo tem feito parte da nossa vida. Às vezes podemos nos viciar em atividades que poderíamos escolher fazer em outro momento mais oportuno. Quanto tempo passamos com quem dizemos amar? Quanto tempo? Como disse o apóstolo Pedro, a glória do homem é como a flor da erva. Secou a erva, caiu a flor. Mas precisamos estar atentos às nossas relações familiares. É tempo de nos amarmos mais, de estarmos juntos e nos apoiarmos uns aos outros. Irmãos, o meu irmão Daniel, que reformou o meu sofá, eu reformei o sofá junto com ele ali. E eu me lembrava de quantas vezes o meu pai quis que eu ficasse reformando o sofá com ele, e eu não fiquei. Isso me fez tanta falta, irmãos. Isso doeu tanto, porque eu podia passar aquele tempo com meu pai. Mas eu escolhi, fiz escolhas equivocadas, das quais me arrependi, né? Se eu posso escolher o que fazer com o meu tempo, eu escolho a minha família. Eu cuido dela. Então eu não posso consertar muita coisa porque eles já se foram. Mas o que foi que eu fiz? Eu fui dar atenção aos meus tios, fui ligar para as minhas tias, por parte de pai, por parte de mãe. Passei a mandar mensagem no dia do aniversário. Ninguém entendia nada, né? Porque eu vivia lá sozinho, isolado, não. Mas de repente passei a mandar. Passei a me comunicar com os meus primos, dos quais eu não falava há muito tempo. Né? Passei a fazer um monte de coisa e eu fiz uma promessa no meu coração. De que eu iria amar minha mulher e meu filho, ia fazer por eles e estar com eles o máximo que eu pudesse. Ia dar para eles o melhor de mim. Independente se eles me chateiam ou não, mas isso é um compromisso meu com Deus. É essa parte que a gente não entende. Porque se ferimos esse princípio, estamos ferindo esse princípio do compromisso com Deus, que temos como mães e pais, que temos como filhos. Filho que o pai fala, o menino nem liga. Enfia a cara no celular. Um dia você pode se arrepender disso. Um dia você pode sentir falta da voz do seu pai. Até mesmo brigando com você. Você pode sentir falta. Então acorda. Eu estou dando essa mensagem para os irmãos porque eu sei, irmãos, que depois dói muito mais. Eu não quero que vocês passem por aquilo que eu passei. Né? Então, escolhamos ficar juntos o máximo que pudermos no nosso tempo livre. Porque nem sempre teremos uns aos outros. É simples. A gente não sabe do dia de amanhã. A gente não sabe como vai ser. Então essa perspectiva, ela tem que estar sempre dentro de nós. Nem sempre nós teremos uns aos outros. Nem sempre vocês terão o pastor Ricardo. Nem sempre o pastor Ricardo terá a missionária Sara, ou vice-versa, a gente não sabe. Mas enquanto a gente estiver aqui, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai fazer o nosso melhor para sermos o melhor um para o outro. Que maravilha! Isso é poderoso, irmãos. Na sua casa, na sua história, na sua família, na sua vida, na nossa igreja. Nada pode contra isso. Nada segura a mão de Deus a respeito disso. Nem sempre temos uns aos outros. Maria estava aos pés do Mestre e escolheu ficar ouvindo o Senhor. Jesus já sabia de seu destino e apontou na direção de que precisamos aproveitar o tempo que temos juntos, trazendo para a nossa vida. Sabemos que o nosso Mestre nunca vai
de novo, ele não vai morrer outra vez. No entanto, também temos pessoas com quem podemos aproveitar o momento da nossa vida. Michele está do seu lado por uma razão. Para você dar o melhor de si pela vida dela. Não estou dando direto a ele, não. É só uma comparação como deve ser com todo mundo. É por alguma razão que estamos um do lado do outro. É por alguma razão, irmã Edna, que seus netos não saem de sua casa. Deus sabe. Onde é que uma está sentada agora? Né? Onde é que está a outra? Alguns domingos atrás, quem é que estava ali sentado também? Deus sabe, irmã Edna. Então que a gente possa dar o nosso melhor no tempo um com o outro. Mas tem uma notícia boa. Ainda tem tempo da gente ser o melhor que a gente puder. Você pode pensar assim, não, o pastor está dizendo que é todo mundo louco, que ninguém dá atenção. Não, não é isso, irmãos. Não é isso. Não entendam assim. O que eu estou querendo dizer é que hoje podemos ser melhor do que o que nós somos. Tem um homem aqui que ama a esposa dele, por ele eu me dobro, porque realmente ele me supera, que é o irmão Fernando. Né? O amor dele pela irmã Wanda é uma coisa linda de se ver. E é isso aí. Nada menos do que isso. Se eu morrer hoje, eu morro tendo a certeza de que minha mulher foi a mais respeitada que eu pude respeitar. Foi a mais amada e querida, e teve ao alcance dela o homem mais apaixonado que ela pode ter. Pode até ser que tenha outro igual, mas eu duvido. A não ser o irmão Fernando, mas eu duvido, né? Então, amados, ainda há tempo. Tempo para escolher ficar juntos com qualidade, o máximo que pudermos. Tempo para escolher ficar juntos no tempo livre como prioridade. Tempo para nos dedicarmos uns aos outros com qualidade, pois nem sempre estaremos juntos. Faça como Maria. Use o exemplo do que ela fez com o mestre. Escolha o quê? A melhor parte. Que a partir de hoje a gente possa escolher a melhor parte. Não só com Deus, mas também com os nossos familiares, com os nossos irmãos. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E se você sentiu impactado por essa palavra, fique de pé. Vamos orar, irmãos. Precisamos orar. Se você entende que essa palavra, de alguma forma, nos dois âmbitos, ela te alcançou, vamos orar. Seu pastor não está aqui para ser melhor do que você, mas para ser teu servo, para te ajudar no que você precisar. Seu pastor está aqui. Por isso, às vezes, temos que trazer palavras que para tantos são difíceis de ouvir, mas que são proveitosas, se conseguirmos extrair delas o melhor. Meu Senhor, nessa noite, estou aqui com a Igreja Batista Memorial, a igreja que o Senhor me deu a honra de conduzir neste tempo. E eu louvo ao Senhor todos os dias, Pai, por estar aqui. Com eles eu tenho aprendido a ser mais forte, a ser mais amigo, a ter mais amor a cada dia por eles. Com eles eu tenho aprendido, Senhor, o que é necessário para ser realmente um pastor que conduza, Pai, o seu rebanho. Muito obrigado por cada um deles. Mas nessa noite eu clamo ao Senhor. Deus, alguns de nós precisam, a partir de hoje, viver um novo tempo, Senhor. Um novo tempo não só contigo, mas nas nossas relações familiares.
Senhor, nessa noite eu clamo a Ti, para que o Senhor coloque a Tua mão sobre nós e nos ajude, Senhor, a nos arrepender dos nossos pecados, a nos arrepender daquilo que temos feito e a partir de hoje, Senhor, nos propormos a viver uma realidade diferente, Senhor, porque somos família e isso é por alguma razão. Somos irmãos em Cristo e isso é por alguma razão. Somos Teus filhos, Senhor, e isso é por alguma razão. Mas a partir dessa noite, eu clamo ao Senhor pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a escolher a melhor parte. Nos ajuda, Senhor, a nos arrepender dos nossos pecados e mandar embora as inquietações e preocupações do nosso coração e a confiar em Ti, que provê todas as coisas. Oh, meu Senhor, Tu és aquele que faz vir o que não existe. Por isso, nessa noite eu clamo a Ti, que os nossos irmãos, que eu e meus irmãos, nos arrependamos, Senhor, dos nossos pecados e vivamos sempre uma nova história a cada manhã. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Abrace sua família, fica aí com ela. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo uma verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Deixa Deus ir trabalhando, deixa Deus ir fazendo, deixa Deus ir construindo, deixa o rio de Deus ir passando e levando embora tudo que não agrada ao Senhor. Deixa ir embora. Troca nessa noite o espírito angustiado por vestes de louvor. E aí no teu coração diga: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero uma direção diferente. Senhor, eu quero uma vivência diferente. Senhor, muda a minha sorte. Senhor, muda a minha história. Deus, que os meus lábios glorifiquem o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito na minha história. Mas deixa o rio de Deus ir passando e tirando, e que hoje você saia daqui com uma vida de paz, com um espírito leve, sabendo que pode ser que nada mudou, mas você sai confiante que tem um Deus que pode todas as coisas, que te livra de todo mal, que faz a tua história mudar, que faz a tua perspectiva mudar, que te dá vestes de louvor, vestes de louvor, vestes de louvor. Aleluia, somos corpo, assim bem ajustado. Louve ao Senhor comigo, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim. Agora olhem uns para os outros, olhem família, uns para os outros, olhem uns para os outros, olhem uns para os outros. Olha a Priscila para a Bia, olha a Yasmin para a Priscila, olhem uns para os outros. Isso, se olhem, olhem uns para os outros. Isso, se olhem. Isso, olha para ele, irmã Patrícia. Olha para ele e canta
você precisa dele, que ele também é seu querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido. Glórias. Que seja precioso o agir de Deus na nossa vida, na nossa história. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diaconisa Iris. Amados, a gente vai fazer agora a nossa agenda da semana. Segunda-feira não tem nada, terça-feira PG. Acredito que ainda não tenha um local, mas se alguns dos irmãos daqui para amanhã resolver que a presença de Deus seja forte na sua casa, é só entrar em contato com o pastor, com a missionária Sara, para que possamos nos encontrar no lar de vocês. Quarta-feira, culto de oração e doutrina, 19h30. Quinta não teremos nada, sexta também não. Talvez tenha estado o Ministério do Louvor ou não. Sábado vai ter sábado, intercessão, aqui na igreja a partir das 15 horas. 15 horas da tarde. E domingo, 5 horas, EBD. E 18h30, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, como está acontecendo aqui. Amados, vamos para o nosso momento de confraternização. Vocês podem sair dos lugares, desejar um bom começo de semana para os seus irmãos. Hoje não teremos cantina, que pena. Ô, Glória, mas domingo que vem a gente tem, né? Não? Vamos ficar de pé, vamos orar para a gente terminar o tempo de hoje. Que Deus abençoe a todos os meus amados e dê uma semana rica, linda e poderosa na presença do Senhor. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo teu agir no nosso meio, na nossa vida, na nossa história. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco todos os dias. Obrigado por essa semana que se inicia e que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus aqui e em toda a face da terra, em nome para a glória de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, com aquelas palmas maravilhosas, louvamos ao Senhor.